Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, nós aqui novamente no Acerto de Contas. Sextou. Sextou. Aí você vai de táxi, Marcelo, como Angélica, ou vai de Uber? Essa semana eu tô... Ou vai de 99? Eu vou ficar em casa, eu vou de... Não vamos saber, né, do Uber, do 99, que nós estamos recebendo aqui hoje o presidente da associação, o senhor Douglas Souza, ele é presidente da ATAF. A ATAF é a Associação dos Trabalhadores por Aplicativos de Fortaleza. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. E nós vamos saber o que está acontecendo com a Uber, aí se a Uber realmente vai sair do Brasil, não vai, como é que está essa confusão, o que os trabalhadores querem carteira assinada, não querem, já nós vamos saber de tudo isso aí. Fiquem ligados aí. Boa noite, coronel, e aí, como é que andam as coisas? Boa noite a todos, né, nessa sexta-feira. Aquela caixinha de som já quebrou, aquela caixinha de som? Boa noite, Carlos Baciel. Boa noite. Boa noite, doutor Rebouças. Ela é inquebrável, aquela nosso representante aqui, digno, né, desse segmento de trabalhadores, né? Que, quer queira ou quer não, é uma atividade que requer uma atenção especial do Estado, de modo geral, de todas as instituições em função da segurança pública, tá? E essa situação precisa ser abordada aqui por todos nós aqui a partir de hoje. Feliz em vê-lo aqui participativamente desse debate, dessa entrevista valiosa para toda a sociedade cearense, tá? Em especial para esse segmento de trabalhadores, tá certo? Que através de aplicativo cumpre o seu papel, tá? Importante. Tá aliás, coronel, é um trabalho que preenche a nossa vida no dia a dia, que o aplicativo não é só o Uber, não é só o 99, é o iFood, é o entregador de pizza, é o motoboy, que lá em São Paulo a gente chama de motoboy, é o mototáxi, né? Não é somente... faz parte do nosso cotidiano, da vida da sociedade. E hoje, eu acho que veio para somar. Com certeza. Veio para somar, né? Com certeza. Mas assim, e aí, Rebouças, sexta-feira vai pra onde? Como é que tá lá o Dunas do Camarão? Vai ter o que lá hoje pra nós? Muito camarão e agora com a novidade lá, com pastel, viu? Ah, mas tem pastel lá agora? Pastel agora, delicioso. Pastel de camarão, pastel de chocolate, pastel de calabresa, pastel de frango, pastel de carne de sol. Fantástico, pastel. Entrega de medicamento, e sim, todos os produtos hoje, os cidadãos desse pedaço de chão Brasil, né, estão dependendo Uber Eats. Não com exclusividade, logicamente, principalmente a terceira geração. Pegando esse gancho aqui. O processo de entrega de todo tipo de material de compra desse segmento de profissionais. Pegando o gancho do coronel. Respeito. Pegando o gancho do coronel, nós estávamos falando de pastel, ele falou logo na entrega do pastel. Pegando esse gancho. Nós vamos poder saber mais aqui, mas dando uma introduçãozinha aqui, né? A Uber é algo inovador, né? Não só a Uber, como 99 Pop e outras que nós vamos ver aqui agora. Não, algo inovador. E principalmente aqui no Brasil, né? Que nós éramos refém do táxi. Serviço caro. Literalmente. Não era um serviço bom. Literalmente refém. Era refém, só tinha táxi. Era imposição. Você chegava aqui em Fortaleza, é verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, só para você complementar. Sim. Eu sempre morei em São Paulo, sou paulista, né? Como todos sabem. Tu é da capital, Marcelo, do ABC? Sou na terra do Lula, Que isso, companheiro? Rapaz, infelizmente, aquela desgraça nasceu lá. Lá de São Bernardo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Aí tu vinha de lá pra cá. Ele nasceu no Recife, se criou lá, né? Ele nasceu no Pernambuco. Aí é o seguinte, gente. Você chegava aqui, eu pegava um voo geralmente, às quintas-feiras, que ele quando você não residia aqui ainda. Exatamente. Ele aterrissava aqui em Fortaleza às 2h40 da manhã. Isso aí. Já peguei, naquela época eu peguei esse voo. Isso, só tinha o táxi. Aí eu dizia, vai pra onde? Por das Dunas. Não vai colocar o
taxímetro para funcionar? Não, essa hora a gente não coloca não. Mas como assim, meu amigo? Não coloca não. Quanto é a corrida? R$300. Mas como, meu? Você se sentia assaltado. Com certeza, vilipendiado mesmo. E aí, como é que você iria fazer? Ou você paga 3 horas da manhã, ou você pagava. Ou ficava lá. Até ter pagar um curujão. Vai pegar carona? Quem vai dar carona? Né? Não existe. Quer dizer, é um absurdo. Então, esse serviço de Uber, de 99... Foi inovação. Na verdade, começou... você era refém do táxi. Tinha um táxi do aeroporto, que outro táxi não podia ir até o aeroporto, obrigatoriamente. Existia dentro da classe dos táxis um táxi exclusivo, existia um credencial que só quem podia entrar no aeroporto era esse táxi, que era mais caro que os outros. E aí depois você tinha o táxi normal, o comum, que também era caro e o serviço não era bom. Não era um serviço bem prestado. E aí surgiu o Uber, onde deu aquela confusão toda, os taxistas revoltados, querendo quebrar tudo. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Até que regulamentaram o Uber, né? A empresa do Uber. E que nós vamos falar mais aqui no correr do programa. Mas o que eu ia falar era o seguinte, a importância do Uber, para você ter ideia, eu tenho alguns amigos que moram no Canadá, em Vancouver. Pessoas que aqui no Brasil eram, por exemplo, engenheiros, né? Engenheiro bem conceituado, trabalhando, né? Engenheiro já consolidado na carreira e tudo, decidiram morar no Vancouver, no Canadá. E lá, esse específico que eu estou falando, um grande amigo, também continua lá, é um dos poucos brasileiros que eu conheço que foi para fora e que trabalha na área dele. Ele fez lá um mestrado em energias renováveis e continua trabalhando na área dele de engenharia lá. Só que, para você ver como lá é bem mais bem pago e como a importância do Uber. Nas horas vagas, ele e a esposa fazem Uber Eats. O que é o Uber Eats? É o Uber de entrega. Você se habilita e ali apareceu, fulano tal pediu um café. Aí vai na cafeteria, pega e vai entregar o café do cara. Tá entendendo? E ele disse que lá, uma pessoa fazendo Uber Eats integral, 40 e poucas horas por semana, 40 horas por semana, consegue tirar por mês em torno de $3.000 canadenses. Então, assim, o dólar canadense hoje, R$4, 3 vezes 4, 12. Se você for converter, dá R$12.000. Né? Fazendo Uber Eats lá, trabalhando em média 40 horas por semana. Não, eu acho que o Douglas vai explicar melhor pra gente o volume que tem de gente trabalhando nessa área nova, né? Mas eu acho que ele não só deve existir de fato, como nós temos que apoiar as classes trabalhadoras nesse sentido por melhorias. Eu acho que é fundamental não deixar o Uber estar sinalizando ir embora do Brasil, a Uber está sinalizando por conta dessa guerra de lei trabalhista. Aí veio o ministro dizendo que os Correios vão substituir. Isso é uma piada. O Correio não funciona nem para entregar carta. Isso é uma piada. Só pode ser uma piada. Conta uma de terror agora, porque você está de brincadeira com os Correios. Os Correios não funcionam há décadas. O problema no Brasil, Marcelo, é que... Gosta de tapar o sol com a peneira. Não, é uma pergunta que sempre se diz, que sempre se faz, né? Quem tem a visão e quem entende o que é gerar emprego e renda. Porque no Brasil, você gerar emprego e renda é quase impossível. O governo é contra o empresário. O governo é contra a geração de emprego. Governo, né? Principalmente esse novo. Mas, em geral, infelizmente, tem sido assim no Brasil. Nós tivemos um alívio aí de 4 anos aí no governo passado, mas, em geral, o governo no Brasil é assim. Você vê uma empresa inovadora, importante como a Uber. Quantas pessoas hoje que não tinham perspectiva de emprego nenhum, porque não tinha qualificação, ou porque não tinha realmente mais idade, ou porque não conseguia mais trabalho. Pega o seu carrinho. Pega um carro, não tem um carro, eu conheço gente que alugou carro. Tem vários. E vai fazer o Uber e ganha dinheiro e sustenta a sua família. E aí, no Brasil, tem uma pergunta que sempre faz, aquele que tem essa visão de que tem que gerar emprego e renda. Você quer direitos ou você quer emprego? Você quer direitos ou você quer trabalho? Porque ficam com essa legislação trabalhista do Brasil retrógrada, atrasada, que tira emprego da população, né? E agora esse governo novo está novamente voltando, desfazendo as reformas trabalhistas que foi feita no governo Temer, inclusive, que melhorou muito a possibilidade de emprego e renda, de gerar emprego. E aí até querem atacar até empresas como a Uber, empresas fantásticas que a pessoa pode ali se cadastrar, sendo aprovado o cadastro, de imediato já consegue gerar renda para sustentar os seus comedorzinhos de rapadura, para trazer comida para dentro de casa, para pagar energia, para pagar
as suas contas mensais. E aqui, Maciel, para a gente... Eu ia falar disso depois, mas já que nós entramos nesse tema, eu vinha no carro um dia desse e eu vi um vereador de Fortaleza, eu não sei qual era o vereador, porque eu já peguei quando ele começou a falar, e ele não se identificou ao final, ele dizendo que estava botando uma proposta de lei que ia criar o dia do Uber, ia ser o dia em que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores de Fortaleza regulamentou o Uber em Fortaleza, mas que deixava bem claro que não era para homenagear a empresa, não. Era para homenagear apenas os trabalhadores, os motoristas, que precisam de mais direito. Vai estudar, rapaz. Vai entender do que é mercado, do que é empresa, as novas empresas de tecnologia, de prestação de serviço. Se você inviabilizar a empresa, ela vai embora do Brasil. E aí, cara pálida, acabou. Não vai ter mais a empresa para gerar emprego e renda para uma pessoa que está desempregada e fazer o Uber, por exemplo. O Correio vai coisa nenhuma. O Correio no Brasil já foi uma empresa muito profissional. Ainda é uma empresa boa? É. Não é. Mas não é mais como antes. Existe o extravio de mercadoria, existe a perda de entrega atrasadíssima de mercadoria. É tanto que você vê que o Mercado Livre não usa mais Correio praticamente, usa entregadores autônomos. Você faz uma compra no Mercado Livre, dificilmente um Correio vai entregar para você mais. Aliás, Rebouças, são entregadores autônomos. Aliás, então, só para finalizar, esse discurso desse vereador é populista. Então vai, finaliza. Eu quero aqui, nós vamos deixar bem claro que eu quero agradar o motorista de Uber, não é a empresa não, porque a empresa tem que melhorar muito. Que melhorar muito, rapaz? Uma empresa que começou há pouco tempo, uma empresa que inovou para o cidadão. Um cidadão hoje aqui, um trabalhador que ganha um salário mínimo. Dá um exemplo aqui. Está lá no restaurante, aí tem duas pessoas que trabalham. Elas pegam o dinheiro da passagem de uma e da outra, juntam o dinheiro, pedem o Uber e vão de Uber para casa, em vez de ir de ônibus, em vez de ir de Topic. Está entendendo? Então é uma coisa inovadora, uma coisa boa a empresa. E ao invés de querer dar condições da empresa crescer, porque a empresa tem que melhorar. Preste atenção. Douglas, obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso convite. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor o que você vai nos colocar aqui. Qual é o papel da TAF? O papel da TAF ele é social e uma prestação de serviço para a categoria de trabalhadores por aplicativo. Eu quero também agradecer ao convite de estar aqui nesse programa, conversando com os senhores e esclarecendo a real situação da categoria de trabalhadores por aplicativos de Fortaleza e de toda a região metropolitana, e que hoje eu faço parte da Aliança dos Entregadores, que é um grupo de lideranças nacionais no qual a gente se mobiliza lutando pela categoria a nível nacional. É importante, eu acho que todo movimento, em pró qualquer categoria que seja, é importantíssimo, né? Porque ele traz de fato a responsabilidade das autoridades, ele chama as autoridades para melhoras, vamos dizer assim, né? Douglas, me diga uma coisa, é verdade que a Uber está querendo ir embora do país, é? Na verdade, ela ameaça por conta da questão da regulamentação nacional dos aplicativos, né? Hoje, a gente trabalha... A regulamentação da CLT, isso? CLT. Estamos ainda em negociação sobre essa questão. 70% da categoria não quer CLT. 70% não quer? 70% a grande não maioria aceita CLT. Aí, ou seja, é o que o Rebouças falou, aí vem os intelectuais que sabem tudo, não, tem que fazer a lei retrógrada, não, tem que fazer porque a lei diz isso, é isso mais ou menos. É já teve aqui dois encontros, vou chamar de encontro, com o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, em Brasília. Foi a categoria ouvida primeiro, com as nossas propostas. Esse ano já. Esse ano. Né? E também teve com a conversa com a Mobtech, que é uma associação dos aplicativos, que é o iFood, a Rappi, alguns aplicativos, a Uber, que criaram essa associação justamente para lutar pelo direito do aplicativo. Enquanto a gente luta pelo direito do trabalhador, existe uma associação que cuida dos direitos dos Sim, mas os trabalhadores, 70%, como você disse,
não querem CLT, então vocês estão mais pro lado do aplicativo, vamos dizer assim. Não é que nós estejamos... A gente precisa ter algum tipo de seguro. A gente precisa estar assegurado. A gente não vai viver em cima de uma moto, dentro de um carro, arriscando a vida. A questão de segurança pública, que diariamente pessoas assaltadas... Os taxistas têm isso? Não. Isso aí já existe, Marcelo. Tem, como ele falou aqui, a cooperativa, né? É tanto que no aeroporto, outros taxistas não podem entrar justamente por conta... Não, eu estou dizendo no sentido, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido de regulamentação. O Uber... O taxista é um profissional autônomo, até onde eu sei. É um profissional autônomo. Certo? O Uber também tem que ser. O Uber também tem que ser. O sistema do Uber nada mais é o sistema do Uber de aplicativo do que a modernização do radiotáxi. O que era o radiotáxi? O cara teve a brilhante ideia... Tem até hoje. O cara teve a brilhante ideia de fazer uma central de atendimento de telefone e ele cadastrava táxi de confiança, que aí por que de confiança? Porque ele pedia ficha criminal, ele pedia residência. Então o taxista que era cadastrado na radiotáxi, você tinha mais uma confiabilidade em chamá-lo. E também gerava um número maior de corridas para aqueles taxistas, porque era uma comodidade. Você pegava aqui um telefone fixo na época, e depois até o celular, ligava para a radiotáxi, eu quero um táxi em tal local. E ali ele passava um rádio da central para os credenciados, e aquele taxista que estava próximo pegava o rádio e dizia, taxista tal, estou aqui próximo, estou indo, pronto. A Uber nada mais é do que isso, só que agora por meio eletrônico, por meio de internet. Por meio de app. Por meio de aplicativo. É a mesma coisa, a mesma ideia. Aí vem esses políticos aí com discurso populista. Sim, mas vamos querer entender. modificar. Vamos entender isso mais. Que você perguntou, Marcelo, sabe como é que se resolve facilmente? Isso que o presidente aqui da associação falou, sabe como é que resolve facilmente? Já tem aí, cara. É o que é você comprar um cartãozinho da INSS autônomo e pagar mensal. E aí você tá segurado para tudo. Eu lhe pergunto, o MEI. O que eles querem, que o Lula efetivamente? Disse que queria, que o MEI não era trabalhador, né? Mas o que a categoria quer efetivamente? A categoria quer flexibilidade. A gente até aceita uma regulamentação que seja flexível, que a gente possa escolher o horário para trabalhar. Como é hoje? Por que não pode ser a mesma dos Porque taxistas? se for uma CLT, vai bater não estou falando CLT, não. Estou falando CLT, não. Taxista. Por que não pode ser as mesmas condições de hoje? Dos taxistas. De hoje você trabalha no que quer, igual taxista. Liga o Uber no que quer. Aí eu te pergunto. Recurso para o governo? Eles querem arrecadação? Não, estou falando da parte de vocês. O que vocês pensam? Nossa eles categoria querem continuar como está. A nossa categoria quer do jeito que está, tá tranquilo. Lógico que a gente quer pagar nosso MEI, a gente quer ter se houver a regulamentação, que ele já decretou que vai ter. Então, ele já decretou que vai ter. Já vai ter, já está sendo negociado. Então podem se preparar, a Uber vai embora, viu? A gente tem que se manifestar, a nossa categoria precisa se unir do patinete, ciclista, motoristas de aplicativo, a galera do delivery precisa ter uma união maior para lutar a favor dos nossos direitos, entendeu? Sem uma divisão. Como você falou, de trabalhar. Há políticos que gostam de dividir trabalhar. A categoria para se promover. Existe muito aqui em Fortaleza essa questão. A politicagem entra no sistema, né, fazendo a cabeça de alguns trabalhadores por aplicativo e dividindo a categoria justamente para que não haja uma regulamentação flexível, ou ameaçando que a Uber pode ir embora, ou o iFood pode ir embora. Não. Ameaçando não, veja bem. Eu sou empresário, tá? Sou empreendedor. Quem conhece a cabeça de empresário e empreendedor não ameaça, ele faz. Ele faz, simplesmente ele fala, como é que ele vai manter uma CLT de Uber? Não dá nem para se controlar. Olha a quantidade, né? E a quantidade e os horários. E a facilidade que o cara tem. Para desempregado ter um carro, você Uber. Quer dizer, então o cara pode ser taxista, fazer Uber e fazer 99 e outros que tiver. Tem os taxistas que fazem Uber. Outra coisa, vem cá, por que já não existe a legislação do taxista? Por que isso não se estende ao Uber? Eu não entendo por que essa confusão. Foi o que ele falou, arrecadar. E esse governo que está aí agora, ele é campeão de arrecadação. Ele ama arrecadar e não devolver isso em benefício. Pior é isso. Verdade. Então, assim, nós estamos o maior prejudicado, sabe quem vai ser? O pessoal do Uber perde o emprego. Perde aquela renda ali. E o segundo maior prejudicado é a população, que volta a ficar refém
do transporte público de ônibus, Topic e dos taxistas. Que é precário. Que é precaríssimo. Precaríssimo. Então aí, isso é um absurdo. Se você me disse agora aqui que ele já bateu o martelo que vai regulamentar, podem se preparar. A Uber não fica no Brasil, não. Como eu vi hoje... Não fica, não. Empreendedor eu não vou nem falar o nome empreendedor, não. Veja bem, empreendedor realmente que... Empreendedor, estou falando empreendedor e empresas sólidas, que realmente tem uma atitude, como a Uber tem, que está no mundo inteiro, não vai ficar refém de um ministro qualquer aí, se achando o dono da... Vai ficar não vai. Paramos as operações. Para a operação assim. aí. Como já foi embora várias empresas aqui do Brasil, e como agora hoje eu vi aí, não vou falar o nome da empresa porque eu não verifiquei. Eu só gosto de falar alguma notícia que eu vejo na internet quando eu verifico a veracidade. Mas eu vi hoje na internet que uma grande empresa aqui do Brasil, certo? De equipamentos, inclusive até esportivos, já decretou que vai se retirar do Brasil. E é um gigante. Quantos empregos, se isso for verdade, quantos mil empregos vão fechar no Brasil, aqui no Ceará, inclusive? Né? Por quê? Porque os empresários que têm visão estão dizendo o seguinte: vou embora antes que fique pior, que é o que se prevê. Né? Então, realmente, como é que está a organização hoje você preside essa associação? É uma associação de Fortaleza. Sim. Existe uma estadual? Existem outras municipais? Como é que está isso aí? Existem outras associações nacionais em cada estado do nosso país, onde a gente tem essa aliança. A sua associação tem quantos inscritos hoje? 1.200. Certo. Pode continuar. E a gente debate os assuntos da regulamentação. A gente acredita que já teve um encontro do pessoal dos aplicativos com o ministro do Trabalho. Foi então, lá em Brasília aí. Em Brasília, isso, exatamente. Então, a gente acredita que vai haver uma regulamentação e que vai ter uma negociação entre todos. Vão pegar a CLT, vão pegar o MEI, vão pegar a proposta dos aplicativos, vão botar no liquidificador e vamos esperar o que é que sai. A nossa categoria de trabalhador por aplicativo, ela é ciente que isso vai acontecer e a gente espera que aconteça da melhor maneira possível, que fique bom para ambas as partes. A gente aceita uma regulamentação, mas que essa regulamentação ela vem em benefício dos trabalhadores, nunca do governo, muito menos dos aplicativos, que já é um serviço também precarizado. É muito difícil essa sua fala. Quem escolhe as taxas, quando eu digo que sou um trabalhador autônomo, eu tenho que ter autonomia de escolha. Isso também não existe para o trabalhador por aplicativo. A gente fala que o Uber, a gente consegue ganhar uma grana? Consegue. No iFood também, mas a gente não escolhe. Não tem direito de escolha de corrida, a gente pode ser bloqueado. Existem os bloqueios. Se tocar a sua corrida, eu não posso falar um negócio pra você? Posso falar um negócio pra você? Mas é a regra do ser empregador. Humano, é lógico. Ser humano é um negócio complexo, cara. Se não colocar regra, não colocar taxa, vai acontecer o que eu disse agora. Vai acontecer, Jota, que o tempo parou. Vai acontecer o que eu disse agora. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? 2 horas da manhã o cara tá com fome. Aqui no Porto das Dunas. Aí o cara aciona o iFood, o cara fala... Não, aqui já não funciona iFood não. Não, aqui tô não dizendo, iFood, tô dando um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Peraí. Aqui, do Uber. Posso Você falar? pede o Uber, eles cancelam. Aí o cara 3, fala 4. assim, aí o cara fala, não, posso cobrar o que eu quero. Não pode cobrar o que você quer. A regra é clara. Tem que ter uma tarifa então, mínima. tem que ter uma tarifa. Não, mas tem que ter mas é diferenciado. No Uber, se você chamar o Uber 6 horas da manhã, é mais alto o valor. Se você chamar às 2 da tarde, para a mesma localidade, aqui, por exemplo, é outro valor. Se você chamar às 18 da noite, é outro valor. Se você chamar um Uber aqui, Maciel, no Porto das Dunas, por volta de 10 horas da noite, 11 horas da noite, para você conseguir 3, caro. 4 cancelam. E aí como é que caro. fica? Se não houver realmente uma reprimenda do aplicativo para aquele afiliado da Uber que cancela a viagem de quem está usando o serviço, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Você está no local, muitas vezes, não vamos botar outro local aí, que é mais perigoso. Porque o cara fica escolhendo o que é melhor para ele, não é melhor para o usuário. Não pode. Eu acho que os dois. Eu tô de pleno acordo com o não quer trabalhar de Uber, trabalha no outro. Agora, se você decidiu aceitar trabalhar de Uber, claro que você vai ter um limite de viagem para cancelar. Você tem que cancelar aquela que realmente oferece algum risco em potencial.
Não ficar cancelando viagem, cancelei, não, essa aqui não, essa aqui não. Aí realmente vai ficar fora do aplicativo. E se eles forem regulamentar aqui aplicativo para enriquecer o governo, a Uber pula fora. E se eles forem regulamentar aqui aplicativo para a Uber sair prejudicada, a Uber pula fora. É muito simples, vamos voltar ao status quo antes, refém de táxi. A verdade é uma só. Vamos ser sinceros, você está aqui para defender a categoria. Eu estou aqui para ouvir a sua defesa e como consumidor eu vou te falar uma coisa para você. Os caras da Uber principalmente, fazem o que quer, cara. Ou seja, às vezes para conseguir um Uber você tem que chamar 5, 6 vezes. Tá errado. Então o cara deveria ter um sistema seguinte. O cara antes de aceitar a corrida, ele devia fazer uma... Porque assim, ele aceita primeiro para depois ver onde vai. Aí ele cancela. Porque o aplicativo não informa. Então, mas o certo seria o aplicativo informar, né? Qual é aliás, nem a obrigação do aplicativo informar. Se ele está trabalhando naquele horário, se ele está online... Se for para uma área de risco. Disponibilizar. Colocar a vida do motorista em risco. Mas não é, cara. Como estamos falando... Não é esse o caso que acontece. Aí o que acontece? Tem que qualificar. Se eu trabalho de Uber e eu não quero trabalhar porque vai ter hora de risco, eu tenho que trabalhar num horário que não tem esse risco. Não trabalho só naquele horário. Se eu quero trabalhar à noite, por exemplo, que é o horário de maior risco, ou à noite ou de madrugada e tudo, eu preparo o meu veículo para que eu tenha condições de, no momento de risco, eu conseguir fugir dali. Então é isso aí que tá. Você pode ter o quê? Periculosidade? Um adicional noturno? Não vai vir a regulamentação? Mas a tarifa aumenta. Essa tarifa, quando é aumentada da Uber, pelo horário, o percentual que vai para o motorista também não é maior, não? Em compensação, ela come os 40%. Muitas vezes não. Mas não é maior, não? Não. Não é um percentual fixo da Uber, não? Não é um percentual fixo. É uma dinâmica, muitas vezes de mais R$10, mais R$15, onde ela acaba comendo essa dinâmica do cliente. Muitas vezes uma corrida, vamos supor, é R$10, o motorista fica com 6. 40%. Mas ué, é o que o aplicativo está precisando para rodar. É o que eu estou dizendo, entenda. Não é obrigado a pessoa pegar você Uber. Alimentação, combustível, pneu. Se você só faz se der. O problema é por isso que acontece os cancelamentos. Aí é que tá. E se quantos direitos a cancelamento o motorista tem a fazer? É infinito. É infinito, mas é um bloqueio, tem um bloqueio. É o que eu estou dizendo, tem que ter, cara. Rapaz, eu conversei... definitivo, não volta mais pra terminar aqui, Marcelo. Vai terminar aqui o bloco, eu vou finalizar dizendo o seguinte. Eu conheci uma grega em 2013 que trabalhava em uma loja de perfume em Orlando. E eu conversei com ela sobre essa questão. Como é que tem férias, tem repouso, tem férias... Mesmo sabe como é que é lá? Você ganha o dia que trabalha. Se você quer tirar férias, você tira. Como é que você faz? Eu vou querer tirar uma semana de férias. Eu chego pro dono da loja e digo, eu quero tirar férias do dia tal, dia tal. O cara, show de bola. Que é o que já sabe ter feito aqui Ela junta o dinheiro dela para aquele dia e vai. Não tem negócio de férias remunerada, não tem negócio de receber não sei quanto por causa das férias. E vai, faz a férias dela. Eu quero folgar 2 vezes por semana. Folga, combina com o dono da loja, ela só ganha o dia que trabalha. Nós não estamos aqui... O trabalhador por aplicativo pode ser dessa forma. Nós não estamos aqui para meter o pau em ninguém, nós precisamos só entender. Querendo gerar... Nós vamos pro segundo bloco. Estamos bem. E já voltamos já que o coronel quer falar ali. Eu acho que ele vai prender todo mundo do Uber. Vai, fiquem ligados aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia,
Massoterapia. Consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe fórmula mágica para emagrecer. O método mais eficiente para perder os quilinhos indesejados é combinar treinos, dietas e associá-los ao Magremax. O Magremax auxilia na redução de absorção de gorduras, aumentando a saciedade e também acelera o metabolismo. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade de açúcar e a diabetes. Magremax é ideal para quem realmente quer perder peso de maneira controlada e saudável. Não perca tempo. Perca peso com o Magremax. Estou voltando aqui com o nosso papo do Uber. Ei, coronel, o que você acha disso tudo aí, dessa intriga aí entre Uber, usuário, moto? É necessário o serviço, na verdade, a intriga mas você acha que está né? muito desregularizado, vamos dizer assim? Bom, tá, o que tu acha? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, isso aí nada mais é do que a abertura de mercado de trabalho, tá? Isso faz parte do processo de conquista do mercado de trabalho. E o principal apoiador, simpatizante, tá? E quem mais aplaude essa estruturação é a população brasileira, que é a principal cliente, tá? Pronto. Cidadão que já está em casa, que precisa se locomover, de um apoio, tá? Leva em conta uma série de variáveis de dificuldade para que ele se desloque até uma farmácia, até o supermercado, uma série de situações, até mesmo o deslocamento de uma pessoa, ele próprio, tá? Pegar como usuário para se deslocar e tudo. A questão da mobilidade urbana, que é uma situação que a tendência, cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo, é se agravar. Então, resultado, precisa de um investimento considerável da verba pública, tá? Da gestão pública. Agora, em relação aqui, eu queria sugeri-lo, tá? Que você leve tudo isso, como o principal apoiador é a sociedade brasileira, que para que possa fortalecer o processo de regulamentação, tá? Da categoria, tá? Desse segmento que está aí trabalhando de forma vulnerável, uma série de considerações, que faça uma pesquisa nacional do grau de aceitabilidade da população brasileira em relação a esse segmento de profissionais que está aí à disposição de Deus e do povo, tá? Isso é o principal fator que vai fortalecer aos governantes a nível nacional, tá? É a questão, quando a lei trabalhista, tá? Entender melhor, as leis trabalhistas, tô entendendo. Em relação os gestores federais, estaduais e municipais começam a se sensibilizar, tá? A apoiá-lo de um modo geral. Por quê? Porque a população quer, a população exige que essa categoria não mais deixe de existir. Tá? É verdade. Não é porque está no poder ali e tal que chega um metido inteligente que queira fazer agora besteira. É do meu jeito, não. Exatamente. Por conta de queda de braço, de vaidade. Não. O povo quer, depois de Deus é o povo. E vocês têm, com certeza, as bênçãos de Deus, as bênçãos do povo. Então, Douglas, fundamental, o ideal, tá? O processo de regulamentação, do processo de humanização em relação à atividade. Por que isso? Porque a questão da segurança pública, com você está aqui, até abordou isso aqui. Resultado, a segurança pública, tá? Por si só, é direito e responsabilidade de todos. Você trabalha numa atividade relativamente vulnerável, porque você vai fazer uma entrega de um bem, tá? Vai conduzir uma pessoa, tem a questão da mobilidade urbana, tá? Da acessibilidade, da rapidez, tá? Como moto, carro, etc e tal. Tudo isso requer, tá? Uma regulamentação e também tenha a questão da segurança, do seguro, tá? Que o próprio Estado brasileiro, tá? Pode perfeitamente ajudá-los nesse processo aí de regulamentação. O Estado quer arrecadar. É em cima disso aqui, porque são bons e relevantes serviços prestados ao povo, à sociedade. E eu sugeri aqui na paralela, antes da gente entrar no ar, que você, através de você e os demais líderes,
busque uma parceria, uma conversa com os respectivos prefeitos, respectivos governadores, em especial o secretário de Segurança Pública, tá? Os homens públicos responsáveis pela segurança pública, pela mobilidade urbana, tá? O Detran, tá? As autarquias de trânsito, tudo isso tem que dar uma atenção especial a vocês, que estão nessa atividade de manhã, de tarde, de noite, madrugada, 24 horas à disposição de Deus e do público. Mas efetivamente, ô Douglas, me diga aí que eu não ouvi até agora. Efetivamente, olha a minha pergunta. O que a categoria pretende? A categoria... Efetivamente, olha, objetivamente. Ela quer uma regulamentação flexível. Sim, o que eles querem? A categoria ela quer ter direito de tempo de trabalho sem ter bloqueios indevidos. A categoria quer ter ganhos maiores do que tem hoje. Ganho todo mundo quer, até eu quero. Sim, mas só que hoje é precarizado que não tem como dar manutenção no veículo. Entendeu? Então não trabalha, pô. Eu acho que... Mas não tem outra alternativa, né, tem. Mas vamos lá, vai. Muita gente, por conta da pandemia, muita gente ficou desempregada e na época a gente era os salvadores da pátria, enquanto todo mundo estava dentro de casa esperando seu hambúrguer. É questão ou as compras. E nesse momento a gente vira... Sim, mas eu quero entender, Amarília, eu quero entender o que eles querem, não tá objetivando. A gente quer uma regulamentação justa e flexível. E o não que é queremos justo? CLT. Tá, o que é justo para vocês? Flexível. Sem ter horário para trabalhar, sem ter horário para entrar, isso é sair. Flexibilidade de tempo. Em relação ao horário de cada um. Eu concordo. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que não dá para trabalhar, porque o que se ganha não está dando para cobrir as despesas. Então aí onde está o reajuste dos valores. Porque muitas vezes um motorista de aplicativo, ele trabalha 16 horas por dia para ter uma média de R$150 por dia. 16 horas, é o dobro do necessário hoje em dia, pela CLT. Então, o que a gente deseja é justamente isso, é ter uma flexibilidade e um valor justo. Para que a gente não se acabe em cima de uma moto ou dentro de um carro. Bom, primeiro eu duvido que os caras trabalhem 16 horas por dia. Então pode ser 1 em 1.000. Não, vou te falar. Você me desculpa, eu tenho empresas, eu vou te falar. Eu entrava 4 horas da tarde tá bom. E chegava em casa 6 da manhã. Douglas. Toda noite. Douglas, você, exceção. Eu vou dizer uma coisa pra você, o que acontece no nosso país hoje. Eu trabalho por aplicativo desde 2016. Eu sou empresário, tá? É o seguinte. Eles chegam mais tarde e querem sair mais cedo. Na hora do almoço querem sair mais cedo e voltar mais tarde. Isso vai acontecer se tiver CLT. É CLT. O cara vai ter salário fixo. É sempre para eles. Sempre para eles. Aí vem a lei paternalista, que é a lei trabalhista. E tira os empregos. Porque quem que vai tira os empregos? É melhor investir em outra coisa. Agora, o que ele está falando que eu entendi é o seguinte. O que eu entendi, me corrija se estiver errado. O governo quer fazer uma regulamentação onde visa arrecadar para o governo. A Uber, os motoristas de Uber de aplicativo não querem essa regulamentação. Porque eles não querem ser trabalhistas. Eles não querem ser trabalhistas de CLT. Não. Eles querem ter essa liberdade. Então, se o cara quer ter a liberdade, eu vou trabalhar hoje 8 horas, eu vou trabalhar 4 horas, eu vou trabalhar 16 horas, é cada um que escolhe. Eu acho perfeito. Eu converso com todo Uber que eu pego, com a maioria. Eu gosto de conversar, Já peguei Uber que é policial civil e está ali fazendo o bico de Uber. Já peguei Uber advogado e está ali fazendo o bico de Uber. Eu já peguei Uber até servidor público, meu amigo, que nem poderia estar ali fazendo. Exatamente. Que não deve ser servidor público, policial civil. Queria fazer uma e está ali fazendo aqui. Uber. E tem um cara que é Uber profissional, que está há 3, 4, 5 anos rodando de Uber. Agora ele faz a hora dele. Eu já rodei de dia, aí já rodei de noite, aí ficou perigoso de voltar. Eu acho até melhor. Eu rodo de noite. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Rapaz, é como eu rodei disse. Durante 3 anos e meio. Sabe o que é o problema do brasileiro? Ele esquece os problemas com facilidade. Lembrem aí de quando não existia essa possibilidade de Uber. E quando um cara que tinha um carro em casa e que tinha a possibilidade de conhecer a cidade, podia ser um motorista, ele não tinha o dinheiro para comprar a vaga de táxi, que era caríssima. Ele não tinha esse dinheiro. Quanto é? Era mais de 100 mil reais na época. Uma vaga de táxi. Para você botar no carro, e tinha as exigências do carro, e tinha tudo. E aí hoje não, hoje o cara tem um carro que está dentro da exigência da Uber, ele tem habilitação, ele se cadastra, amanhã ele está trabalhando. E aí as pessoas às vezes esquecem isso. O consumidor que ficava refém do táxi,
Rapaz, é muito bom o Uber, cara. Você vem aqui... Coronel, vai lá. Deixa Coronel. eu falar, pergunta a você e o nosso jurista aqui, tá? Primeiro fato, qual é a referência do ponto de vista de regulamentação do mundo em relação a essa atividade que tá sendo importante para as suas respectivas nações do mundo, tá? Me diga aí, você tem alguma Tem uma referência. Qual é a Estados regulamentação Unidos. que serve de referência para que vocês busquem esse mesmo objetivo? Como também o doutor Rebouça, que Nos Estados busca a Unidos pronta resposta jurídica. no estado, que não me recordo agora o estado, foi regulamentado a questão do delivery, onde eles ganham por hora trabalhada. Leva para outra Nos Estados Unidos tudo assim. Certo. Canadá Mas também aí é os hora aplicativos. Também Você- para trabalhar, né? Sim. Mas aí eles, vamos supor que aqui eu estou meia hora esperando uma corrida na frente do seu restaurante. Então, Não, mas hora efetivamente trabalhada, não é a hora que você está parado esperando a corrida. É a hora que você foi acionado. Acionado. Você foi acionado, aí você Começa a contar ali os aceitei. minutos. Começa a contar ali. Nos Estados Do Unidos é momento assim. que você acionou o aplicativo, aceitei, até o momento que você bota encerrei a corrida, conta a hora trabalhada. É assim. Não é a hora... Não é a hora que tá parado. Ah, porque eu tô parado. Não. É a hora efetivamente. E a Aliás, disponibilidade, aliás, então, o se não tocar. aliás, o empresário Ah, isso americano... não tocar, deixa, não trabalhou aquela hora. deixa eu Mas te é falar. no mundo todo. Deixa eu te falar uma coisa. Aliás, o empresário americano... não CLT tem- só tem no Brasil. Só no Brasil. O empresário americano é o seguinte, ó, vou dizer uma coisa pra você. Meu filho mora nos Estados Unidos, tem um banco lá. Deixa eu só te falar com o Douglas. Nos Estados Unidos é o seguinte, lá não tem férias, não tem 13º, não tem abono, não tem nada. o Lá, motorista por aplicativo também não quer isso, não. não, mas eu vou não deixar eu te conheço um que explicar. tenha tirado férias. Lá em todos os segmentos. Lá em todos. Lá é o seguinte, você trabalhou, você ganha hora Canadá, trabalhada. Estados Unidos, Trabalhou hoje né? 10 horas, você vai receber 10 horas. Se você não viu o resto da semana, não tem problema, mas também você não ganha. Agora, se o empresário vai ficar com você na empresa, é outra questão. Ah, mas eu posso não vir. Você pode não vir, mas vai saber se ele vai querer um cara irresponsável dentro da empresa. Agora, se você trabalhou 10 horas, você ganha 10 horas. Trabalhou 4, você ganha 4. 3 horas, 3 horas. Se trabalhou 24 horas, você ganha 24 horas. O que acontece? Qual é a diferença da legislação? É uma legislação, ao meu ver, que funciona por quê? É hora trabalhada. Ah, você não quer trabalhar, não tem problema. Você vai trabalhar depois do almoço, não tem problema, não É porque ganha. no Brasil ninguém tem peito para isso. O Pode discurso ser feito populista. dessa forma. Se chegasse no Brasil e É dissesse, essa ó, flexibilidade em que a gente deseja. toda atividade daqui por diante, acabou CLT. Daqui por diante, toda atividade é hora trabalhada. CLT é bom pra... Vai ter a hora mínima e tá aqui, daqui pra CLT é bom pra gente vagabundo, sem vergonha. Você chega para um profissional bom, por exemplo, CLT já existe, um cozinheiro de... Foi criado por um cara chamado Pai dos Pobres, porque criou a CLT num discurso populista, Getúlio Vargas. Um discurso populista. Então você chega, por exemplo, em restaurante, você tem um cozinheiro, que é um bom chefe de Eu cozinha. nunca tive carteira de trabalho. O dono do restaurante não vai querer perder aquele cozinheiro que é bom. E aquele cozinheiro que é bom vai dizer, olha, para eu ficar eu vou cobrar tanto. Não, eu só posso pagar tanto. E vou entrar num acordo. E aí vai ser na hora trabalhada, e aí vai sair todo mundo ganhando. Isso e não é vai autonomia. faltar emprego. Não vai faltar emprego. Mas aí quando você coloca PIS, CONFINS, FGTS, férias proporcionais, seguro-desemprego, auxílio maternidade, não é nem o seguro-desemprego não, que aí já é questão de assistência governamental, mas engravidou no trabalho e recebe, foi É uma tem um cesta deputado básica. estadual agora aqui do Ceará, que quer criar uma lei, já botou aí a proposta, de mulher que menstruar todo mês tem direito a 3 dias de ficar em casa menstruando para não trabalhar. Quem é que vai contratar mulher mais? Quem é? Verdade. Então isso é burrice, é discurso populista. Discurso populista que não dá emprego não. O cara que não tem conhecimento, aí vai ser bom, ó, eu vou ficar em casa, a mulher vou ficar em casa. Vai não, que vai perder teu emprego. Discurso populista. A pergunta é, você quer direitos ou quer trabalho, quer renda? Se você quer direitos, vai ter menos Você trabalho e quer menos sustentar a renda. tua família com dignidade? Essa é a pergunta que a gente está querendo levar para o público em casa. Essa é a A pergunta. questão da Uber nós entendemos Porque perfeitamente. porque o cara quer... Estamos do lado do motorista, É, que exatamente. querem continuar trabalhando Agora, da forma que é hoje. Sim, é isso mesmo. O motorista quer trabalhar da forma que é hoje. A nossa pergunta é, Autônomo, livre. quer Agora, se vai ter trabalhar uma ou quer? regulamentação Agora, que se seja for ter justa. regulamentação obrigatória, que seja justa, concordo. Concordo O que é plenamente. justo? O taxista Flexível, tem... como é, mais ou menos, taxista como está tem. sendo hoje. Eles não querem CLT. Não, CLT, pagar sindicato, imposto e tal. A gente... Não Não, quer. meu irmão, não. Os sindicalistas querem isso. Justamente
Para voltarem a ser os que eram antes. O cara cria um sindicato de Uber, não vai trabalhar nunca mais na vida, não entra no carro. Fica presidente do sindicato ali, ganhando dinheiro às custas dos outros que estão trabalhando. Então, a nossa associação, ó, produz muito mais do que esse sindicato que existe em Fortaleza. Onde eles mesmos parabenizam o nosso trabalho. Não só aqui em Fortaleza, no nosso estado, o motorista em todo o país. Eu entendi, eu penso ele que a quer associação, continuar como está, ele quer eu penso que a liberdade para trabalhar. associação é essencial para a categoria. Ponto. Mas sindicato não. Agora, precisa entender melhor o que eles querem. O que eles querem abordar. Eu entendi. Categoria. Eles querem que fique como está. E o ministro não entendeu isso? Agora, o ministro quer regulamentar. E aí eles estão com medo dessa regulamentação. Todo mundo Aí, tá. se o ministro quer regulamentar, fala para ele regulamentar os taxistas também. Faz sentido. Mas quem é que manda nesse povo, Marcelo? Eles fazem o que quer, meu irmão. Entendeu? Eles não ouvem o povo, não. Eles inventam um discurso bonito Porque a Uber... de orçamento participativo. Porque a de ouvir Uber... o povo e não ouvem Porque nada, a não Uber... ouvem ninguém. A Uber, você pode ter certeza. Aqui é cabeça de empresário. A Uber não tá nem aí. Não, Ela se eles pega argumentarem- o seu banquinho e sai de mansinho. Vai embora. Tchau e benção. Tchau. Tá nem aí. Aí, vai perguntar pro seu ministro lá se ele vai dar emprego para todo Ele mundo não quer no botar, correio. ele quer botar o correio. No correio. Quem foi que falou Concurso, isso? qual foi a última Não, vez qual foi o que teve ministro? concurso Ele, pro eu Correio? trabalho. Quando foi a última vez que teve um ridículo. concurso pro Correio? Não, e não funciona, irmão. Ele diz, porque o Correio é de logística, eu via falar, porque eu não sei o nome dele. O Correio já é uma empresa Não, de e agora, e os logística. veículos? Que Como é que vai? logística, rapaz. Tem um monte de meme aí, as bicicletinhas amarelas do Correio. Levando passagem. Não, é um negócio meio que absurdo. Não, o sabe? Brasil, ele tá numa situação... Derrapando, cada dia mais. Tinha uma música É aí- 58, hoje fazem 58 dias sem picanha, meu povo. Cadê a Sem picanha? Cadê a picanha? Cadê Se a picanha? acabar o Uber, Faz o não L. vai a picanha mesmo. Faz o L. Não, Marinho? Cadê a picanha, Marinho? Cadê a picanha? Devagar. Não, a picanha. Cadê a picanha do Lula? Rapaz, eu vou falar em coisa boa, peraí. Cara, Só tem miojo, sabor picanha. eles atropelando lá dentro, um não sabe o que fala, outro vem consertado, outro não sabe o que fala. Outro, que desastre. E hoje, Mas na a gente Uber... precisa dialogar, a Uber- seja qual for o governo, a gente Aí tem que querem dialogar, a gente só briga. mexer, aí querem mexer com não sei quantos milhões de trabalhadores. Só que em Fortaleza tem mais de 50 mil trabalhadores por aplicativo. 50 mil. Querem mexer aqui em Quais são os Fortaleza. principais aplicativos hoje? Uber e o iFood são as duas maiores plataformas e mais fortes, onde elas já existe um diálogo aberto com a gente. A própria plataforma. Sim, eu tenho um número de pessoas influentes dos dois aplicativos. Eles vêm para Fortaleza, me procuram a associação. A gente fazemos reuniões trimestrais com vendo essas como é? plataformas. Onde Como é nos Estados Unidos, já interage existe- o empresário já com existe o acordo entre a fornecedor do gente. serviço. Já existe acordo entre as plataformas e os trabalhadores, através das associações e das lideranças, onde a gente busca qualidade de vida para os trabalhadores e vamos buscando devagarzinho. E eles são sempre soluções. bons ouvidos. Eles. Sempre, Aí. sempre. Com a gente O problema aqui, é quando o governo com a entra. Aí ATAP, entra um abestado O lá, sei lá governo quem. que é com a ATAP, esse- o iFood, a Uber, tá o sempre governo aberto pra populista negociação. é isso. Ele quer interferir em tudo, por quê? Porque ele quer que o Estado mande tudo. É o governo maximalista, Estado máximo. Enquanto o governo que saiu era o minimalista, aquele que queria vender as estatais, tirar, porque o governo tem que se preocupar com isso, não. O governo tem que se preocupar com segurança pública, saúde, educação Eu fui em Brasília e no ano infraestrutura. passado. Eu fui em Brasília no ano passado para um debate justamente sobre a regulamentação que as associações e os aplicativos já vinham planejando de alguma forma, aonde seria 2/3 do imposto pago pelo aplicativo. Veja já a proposta dos aplicativos. Com 2/3 e 1/3 do trabalhador, tendo toda a flexibilidade que a gente já tem hoje, de horário de trabalho, de tempo, de escolha de aplicativo, divisão de valores. Vamos supor que eu trabalhe na Rappi, no iFood, na Uber e na 99, eu escolho o aplicativo. Então, dessa forma, os meus ganhos iriam tirar dali os meus 1/3 do imposto e o aplicativo contribuir com 2/3. Então, já teria uma aposentadoria, alguma coisa sobre acidente, sobre... E o que o governo fala sobre isso? O governo não mostrou nada até agora não, meu irmão.
O governo fala que quer regulamentar, aí junto com a ajuda dos sindicalistas, eles puxam a CLT. E a gente não quer, a gente não vai aceitar. Isso pode ter certeza, a gente não vai aceitar, a gente vai se manifestar contra isso. A CLT. Contra a CLT. Olha só, gente. A gente para. Olha que interessante. CLT a gente para. Eles estão conscientes que os serviços deles é essencial, que tem, por exemplo, só aqui em Fortaleza. Que a CLT é ruim. Não só para os aplicativos, para o trabalhador também. Que a CLT é ruim. Só para tu entender isso? CLT é bom para vagabundo. Sim. Para vagabundo é bom. Sabe por quê? Tanta gente para que os aplicativos ameaçam ir embora. Aquele cara que vem procurar emprego e faz a primeira pergunta assim, ó, vocês empreendedores aí. Isso aí eu falo aqui. Aquele cara na entrevista que faz assim, assina carteira, não pega. Não perde seu tempo, não. Porque o cara que quer trabalhar, ele não está preocupado com a carteira, se vai assinar agora. O empreendedor sabe a obrigação dele. Ele é assinado porque é obrigatório. O empreendedor sabe a obrigação dele. Agora, se a pergunta for essa, corre, porque isso aí só quer encosto. Só quer direito, não quer trabalhar, né? Só quer encosto. Ele só quer que a carteirinha seja assinada, porque para ele aposentar logo. Não quer trabalhar. Porque no tempo do meu pai, do meu avô, do seu pai, dos nossos avós aqui, ele não fazia nem questão. Eu nunca tirei férias. Meu pai quando foi se aposentar. Meu pai quando foi se aposentar. Nem eu. Meu pai quando foi se aposentar. Tive a carteira assinada uma vez quando eu tinha 17 anos, que eu era emancipado. Meu pai quando. Minha carteira foi assinada por um ano, para nunca mais. Meu pai foi quando foi se aposentar, ele não sabia onde estava a carteira profissional dele. Depois de 35 anos. Eu sei lá onde eu coloquei isso. Eu nunca me preocupei com isso. Foi uma dificuldade para achar. Quer dizer, então o que eu quero dizer é o seguinte. Só tem no Brasil. O trabalhador brasileiro não tem o direito de escolha. É isso que você está falando, não tem o direito de escolha. É o que a legislação diz, pronto, acabou. Não pode ser assim. Tem que haver essa flexibilidade, como há nos Estados Unidos. Isso. Lá é hora trabalhada. O cara trabalha o dia que quer, a hora que quer, não tem férias. Não e consegue sustentar a família muito bem, manter o carro, manter... Padrão que não existe aqui. Padrão que não existe aqui. Porque aqui, você vai assinar uma carteira de uma pessoa, você vai pagar R$ 1.302 para ela. Para ela, de imposto, e vai quase dobrar. Não era muito melhor deixar o trabalhador talvez está recebendo hoje 2.000 de salário mínimo? E receberia tranquilamente. Porque o empregador se não tivesse os encargos de encargo, ia 2.000 por... Ia ter com os encargos tudo vai para 2.600. Segurança que não existe, para saúde que não existe. Olha, veja bem, com os encargos todos, vai para 2.600. Para depositar numa aposentadoria, numa iniciativa de aposentadoria, ele não sabe daqui quantos anos se vai funcionar. Porque ela já está no bico do corvo, nós sabemos. Peraí. Essa coisa de aposentadoria daqui uns anos, não sei não, se estoura ou não estoura, porque já está... Sabe, gritante a coisa. Quer dizer, o sistema é ruim, o sistema não funciona. O empregado poderia ganhar bem mais, é como o Rebouças falou. Se vai custar para o empreendedor 2.600, para ele pagar 2.200 para o empregado, pagaria na hora. Não pagaria, Rebouças? Com certeza. Se ficar livre desses encargos todos. Empresário agora tem 13º, 14º, já vi 17º. E além de pagar mais, se acabar a CLT, além de pagar mais o empregador para o empregado, ele empregaria mais pessoas. Empregaria mais pessoas. Essa questão da legislação brasileira, tá? Das instituições, exemplo, do Supremo, do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E das assembleias e as câmaras, existe uma indústria, tá? Do processo de legislação, de arrecadação. Cada qual quer criar o teu lei de acordo com as conveniências políticas e pecuniárias. O discurso tá? populista. O cara criou um negócio chamado que só tem no Brasil. Não tem em país nenhum do mundo. 13º salário. Não sei o que é isso. O cara vai ganhar um mês que não existe. Aí o cara acha bom, porque existe uma fantasia nisso. Existe uma ignorância, uma fantasia, eu estou ganhando um mês a mais. Tá não, cara. Não tá não. Se não tivesse essa ruma de direito, entre aspas, você ganharia o ano todo mais. Esse 13º é troco. Lembra do PIDS, há 10 anos atrás? O cara trabalhava um mês, carteira assinada, e tinha direito a um salário daqui no ano subsequente. Era bom demais. Entre aspas, era bom para quem não tinha visão.
acha, tô ganhando aí. Não tá, não. Tu acha que o governo faz alguma coisa, esse governo populista, para o trabalhador ganhar? Não faz. Já hoje é de razões pelas quais que o Brasil hoje tem mais de 30 e tantos partidos e mais de 200 na fila para ser regulamentado. E um bocado querendo abrir. Espera aí. Quem é que está no poder? Chama-se PT, Partido dos Trabalhadores, que está aplaudindo a classe empresarial. Não defende trabalhador nenhum. Quer defender sindicatos. Bom, mas infelizmente é o seguinte... Não, que utilizaram essa palavra trabalhista, como uma estratégia clássica para poder... Fazer populismo, com certeza. Ocupar o espaço político. Busca da hegemonia. Realmente acreditam nesse partido trabalhista, né, de trabalhadores que... Faz o L aí, não, mas tem só ele não, tem PDT, PT, PSDB, agora vamos dizer, PTT. Não, peraí, gente. Que eu saiba, a nossa categoria, ela não votou. 100% no PT. Já que estamos puxando para o lado do que eu te falo, o principal apoiador desse processo de regulamentação é o povo. Façam pesquisa, aproveitem até essas instituições aí, como Uber, etc e tal, esses aplicativos, que vocês busquem fazer pesquisa de interesse público para ver se a população não é a primeira a dizer não, para evitar esses governos. Acabou o tempo. Ei, para finalizar, Marílio, acabou o meu tempo. Para finalizar, vai. Fala lá, um abraço a todos, finalização. Primeiro, boa noite, meu abraço especial à Bia Calcaia, ao povo cearense, essa equipe aqui que muito nos orgulha de participar do Carlos Maciel, doutor Rebouças, e fiquei feliz em vê-lo brilhar, perante ao povo cearense e dizer que você tem um capital profissional diferenciado, Muito obrigado. Que lute em nome de Deus, em nome desse segmento profissional que merece o respeito de Deus e do povo. Muito obrigado. Douglas, suas considerações, por favor. Eu quero agradecer a todos vocês pelo convite, quero agradecer a nossa categoria, eu peço a nossa categoria união do patinete, mais uma vez, ao motorista, que não haja nenhum tipo de divisão, que a gente possa lutar junto pela essa regulamentação nacional de direitos de todos os trabalhadores por aplicativos. Agradeço. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado, Douglas. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Parabéns a todos os motores de aplicativo por uma liderança de uma associação tão importante, consciente e que tem realmente uma mente voltada para ajudar a categoria e sabe o que está fazendo. Deus abençoe. E nas redes sociais, Carlos Rebouças, você me encontra em todas as redes sociais. Boa noite a vocês, de terças e sextas às 20h30 e sábado reprise às 21 horas aqui, pela nossa TV Metrópole. Até!